Você sabia que o Brasil tem hoje o maior sistema público de transplante de órgãos do mundo? E que cerca de 95% dos procedimentos de cirurgia são feitos exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde? Você sabia que um doador pode salvar até 8 vidas? Não? Então vem comigo, que hoje esse vídeo é para conversar sobre essas e muitas outras questões e desmistificar de vez o assunto doação de órgãos. Olá, para você que é novo no canal, meu nome é Vinícius, eu sou médico, cirurgião geral e oncológico e hoje, em homenagem ao Setembro Verde, o assunto é doação de órgãos. Mas antes de mais nada, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificação. E se no final do vídeo você gostar, já dá o seu joinha para nós, para que esse vídeo possa alcançar muito mais pessoas por aí. Vamos lá? Transplantar um órgão é um ato cirúrgico, onde um doador, vivo ou morto, transfere um tecido ou um órgão sadio a uma pessoa doente, que esteja precisando desse tipo de doação, o chamado receptor. E quais são os órgãos e tecidos que alguma pessoa pode doar? E que história é essa de doador vivo e doador morto? O órgão que pode ser doado depende se o doador é vivo ou o doador é morto. Se o doador é vivo e quiser doar, não tem problema, desde que a ausência desse órgão não venha a causar problemas para a saúde do doador. O doador vivo pode doar um rim, parte da medula óssea, parte do fígado e parte do pulmão. Pela lei, até familiar de quarto grau e cônjuge pode ser doador. Para aqueles que não se enquadram nesses quesitos, só com ação judicial. Já o doador morto, ele pode doar coração, pulmões, fígado, os 2 rins, pele, cartilagem, tendão, córneas, enfim, vários são os órgãos e tecidos que um doador morto pode doar. Já que um doador morto pode doar tantos órgãos assim, e eu tenho tanta gente no dia a dia morrendo, por que eu não posso simplesmente chegar na família de um paciente que morreu, por qualquer causa, e perguntar se eles não querem fazer a doação de órgãos? Quando as pessoas se referem a doadores mortos, na grande maioria das vezes elas não estão se referindo às pessoas que morreram de parada cardíaca. Elas estão se referindo às pessoas que morreram por morte encefálica. E o que isso significa realmente? A morte encefálica é a parada completa e irreversível das funções cerebrais. Nesse momento, mesmo caracterizando uma situação de morte, algo irreversível, o coração continua funcionando, junto à parte ventilatória do paciente, onde ele está conectado a uma máquina, algo que vai respirar por ele. Essa situação permite que o oxigênio chegue em todas as células do corpo, mantendo os órgãos viáveis para serem doados. Ou seja, a função cerebral não existe mais, mas o coração e os demais órgãos permanecem funcionando com a ajuda de aparelhos e medicações. Bem, e já quando o paciente é declarado morto com parada cardiorrespiratória, esse paciente já não pode ser mais doador de órgãos, apenas de tecidos. Então ele pode doar pele, músculo, tendão, cartilagem, córneas, enfim, vários outros, mas órgãos não. E como o paciente tem morte encefálica? Quais são as causas mais comuns? As causas mais comuns de morte encefálica acontecem principalmente em pacientes que sofreram traumatismo craniano, em situações como queda, acidentes de carro, acidentes de moto, ou pacientes que sofreram um acidente vascular cerebral, o famoso derrame. A morte encefálica será atestada através de critérios precisos, padronizados e passíveis de serem reproduzidos em todas as regiões do Brasil. 2 médicos com capacitação específica que não fazem parte da equipe de transplante, em momentos distintos, farão os testes para diagnosticar a morte encefálica do doador. Como isso é uma questão bastante falada na sociedade, vale a pena fazer um comentário. Quando a pessoa está em coma, ela está num estado em que pode haver reversão do quadro. Quando a pessoa está em morte encefálica, esse quadro é irreversível. Então, coma não é a mesma coisa que morte encefálica. Coma é reversível ou pode ser irreversível. Morte encefálica é algo irreversível. Se é assim tão garantido que a minha morte encefálica vai ser de fato diagnosticada com tamanha certeza antes de retirarem os meus órgãos, eu quero deixar registrado em algum lugar que eu quero ser doador de órgãos se por acaso alguma situação me levar à morte encefálica. Então, no Brasil não é bem assim. Não tem como ser garantida a vontade do doador. Se o paciente morre, é a família que vai ser consultada. E por mais que o paciente tenha deixado em vida o desejo esclarecido de que gostaria de ser doador de órgãos, se passasse por uma situação de morte encefálica, se a família não quiser doar os órgãos não serão doados.
Entretanto, observa-se na grande maioria dos casos que quando a família sabe qual é a vontade do doador em vida, ela acaba respeitando essa vontade durante a morte encefálica e acaba doando os órgãos. Sabe-se hoje que metade das famílias entrevistadas para doar os órgãos do seu ente querido acabam negando a doação, simplesmente porque eles não sabiam o que o falecido gostaria que fosse feito numa situação como essa. E cada uma dessas negativas é um potencial doador de muitos órgãos que se perde. Então, qual que é a mensagem principal? Converse com a sua família sobre esse assunto e deixe bem claro qual seria o seu desejo se porventura você acabasse passando por uma situação como morte encefálica. Existe um filme que o Will Smith fez, o nome, se eu não me engano, é 7 Vidas, onde ele acaba escolhendo quais são as pessoas que vão receber os órgãos dele assim que ele falecer. Nesse caso, eu posso escolher quem vai receber os meus órgãos antes de acontecer qualquer problema? Se você for um doador vivo, dentro da legislação, sim, você pode escolher quem vai receber um órgão seu. Como, por exemplo, numa situação onde você pode doar um dos seus rins para o seu filho. Entretanto, se você for um doador morto, você não pode deixar em vida um atestado dizendo quem irá receber os seus órgãos se por acaso uma situação como essa acontecer. Na realidade, no Brasil existe uma lista única, onde aquelas pessoas que necessitam de órgãos são cadastradas. Alguns critérios são levados em consideração para saber quem vai receber o órgão. Dentre eles, a compatibilidade entre o doador e o receptor, o tempo de espera na fila e até a urgência do procedimento. E depois que ocorre a doação, o meu corpo vai ficar mutilado? Como é que vai ser o velório? Não, o corpo não vai ficar mutilado. A cirurgia de doação de órgãos é uma cirurgia como qualquer outra. Depois de realizada a doação, a equipe médica vai recompor o corpo do doador, deixando ele apto para ser realizado o velório, sem problema nenhum. Doar órgãos é um ato de amor e solidariedade. Pode ser a única esperança de vida, no caso de órgãos vitais como o coração, ou pode ser a chance de um recomeço, de devolver a qualidade de vida, em caso de órgãos não vitais, como o rim. Além disso, reestrutura toda a saúde física e psicológica de toda a família envolvida com o transplantado. É preciso que a população se conscientize da real importância de doar órgãos. Mas e aí, você é um doador de órgãos? Já falou com a sua família sobre esse assunto? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu fico por aqui, um beijo no coração, seja um doador de órgãos e tchau!